nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da vida que ressuscitou Jesus Cristo, destruindo as cadeias da morte, e esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, saúdos a todos que estáis aqui na capelinha para celebrarmos a Santa Missa em silêncio, em devoção, em piedade, como deve ser celebrada a Santa Missa, naturalmente, em que nos encontramos com o Senhor ressuscitado, Ele que destruiu as cadeias da morte. Saúde também todos os nossos irmãos que se unem a nós em oração através da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei
graça, glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na Páscoa da Nova Aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam Pedro e João a falar ao povo, depois da cura do cego de nascença, quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos que se verificara em Jesus. Apoderaram-se deles e, porque já era tarde, meteram-nos na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé, e o número de homens elevou-se a uns 5.000. No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos e os escribas reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre o benefício feito a um enfermo,
e do modo como ele ficou curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo o Nazareno que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular.
Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que ele era. Disse-lhes então Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto do Senhor disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam distantes apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com um peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quando o discípulo predileto de Jesus o viu, disse: É o Senhor. Jesus é o Senhor, o único Senhor. E se Ele é o Senhor, nós somos discípulos.
E os discípulos seguem o Senhor, os discípulos obedecem ao Senhor, os discípulos escutam o Senhor, os discípulos ouvem a sua vontade e cumprem-na. Nós somos discípulos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Ele é o único Senhor. Não somos nós, não somos senhores, somos discípulos. E por isso devemos olhar para Jesus ressuscitado como aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos protege, aquele que nos dá todo o bem. E nós somos discípulos de Jesus, mas somos também amigos de Jesus. Aliás, foi Ele próprio que o disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E somos amigos de Jesus porque participamos na Santa Eucaristia, onde Ele nos diz hoje, como disse aos seus discípulos: vinde comer, vinde comer. E tomando o pão, distribuiu, e tomando o peixe, distribuiu. E o Senhor hoje também nos diz: vinde comer, vinde participar neste banquete, vinde ter comigo, vinde alimentar-vos do meu corpo, vinde. Jesus convida-nos continuamente à participação nesta partilha do seu pão, nesta partilha do seu corpo. Hoje, muitas vezes, já não há tempo para ir à missa, ou já não há disposição para ir à missa, ou o ir à missa já não é importante. Ora, é na missa que o Senhor nos diz: vinde comer. É na missa que o Senhor se encontra conosco. A missa é o centro da vida cristã, porque é aí que Jesus se dá. E, portanto, um cristão vive do alimento que Jesus lhe dá e que lhe dá na Santa Eucaristia. E um cristão não pode viver sem a missa. E para ela se deve preparar bem e nela deve estar sempre unido a Jesus. Como nós aqui hoje. Estamos neste lugar santo, diante da imagem da Santa Mãe de Jesus, não só porque a viemos visitar, mas porque viemos com ela aprender a servir a Jesus. De nada nos serve visitar a Mãe se não formos amigos do Filho. De nada nos serve visitar a Mãe se não formos discípulos do Filho. De nada nos serve invocar a Santa Mãe se não quisermos ouvir o seu Filho. Porque aquilo que ela nos diz aqui, aquilo que ela nos pede aqui, é que sejamos amigos de Jesus. Aquilo que ela nos diz aqui é para ouvirmos sempre e seguirmos sempre o Senhor. O que ela nos diz aqui é para amarmos muito a Jesus na Eucaristia. É para participarmos bem na Eucaristia. Tudo o que ela nos diz aqui se resume numa palavra: Jesus. E tudo o que ela nos quer dar se resume nesta palavra: Jesus. Porque toda a sua vida foi ao serviço de Jesus. E agora ela quer que toda a nossa vida seja ao serviço de Jesus. Peçamos depois que nos dê a força e a coragem para, como ela, nos entregarmos a Jesus o Senhor e sermos sempre seus amigos. Amém.
Temos conosco estes nossos irmãos, o José e a Albertina, que completam 60 anos de casamento. Bendito seja Deus, Nosso Senhor, que vos deu tão grande graça, vos continua a abençoar. Vos dê saúde, vos dê força e tudo aquilo que está no vosso coração. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que estas alianças sejam sinal da fidelidade que dedicam um ao outro e progridam sempre na graça do batismo por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o símbolo do centenário, que é o coração de Nossa Senhora. Que o coração de Nossa Senhora vos guarde sempre. Que o coração de Nossa Senhora seja para vós o caminho para o céu. E agora, cheios de alegria, vamos todos cantar em ação de graças pelo vosso aniversário e por tantas bênçãos que Deus nos dá. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, a pesca abundante descrita no Evangelho evoca a abundância de vida de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida a Jesus ressuscitado, cantando. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor e fora dele não há salvação em nenhum outro. Oremos numa só voz. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos cidadãos que são presos injustamente, para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos numa só voz. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência
resulte em pesca abundante e encontro com Deus, oremos numa só voz. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos aqueles que se sentem rejeitados e até pensam não ter lugar na sociedade, para que na oração reconheçam a presença do Senhor, oremos numa só voz. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos discípulos a quem o Senhor diz: vinde comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com Ele, oremos numa só voz. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor, que transformastes a pesca milagrosa em refeição fraterna com os discípulos, transformai-nos com o pão que hoje nos dais, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Deus. Realizai em nós, Senhor, o mistério desta admirável permuta de dons pascais, para que à afeição dos bens terrenos passemos ao amor dos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte,
e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença,
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer. E tomando o pão distribuiu-lhe. Aleluia. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer. E tomando o pão distribuiu-lhe. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Fez-me descansar nos prados verdejantes. Conduziu-me às fontes mais puras e lá restaurou as minhas forças. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer. E tomando o pão distribuiu-lhe. Aleluia. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer. E tomando o pão distribuiu-lhe. Aleluia. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer. E tomando o pão distribuiu-lhe. Aleluia.
a bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde comer, e tomando o pão distribuiu-no. Aleluia. Rei imortal, contigo glorifica neste dia de glória os que há em teu nome renascerão das águas do batismo. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendir os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, também para os nossos irmãos que estão unidos a nós através da internet. Que a Santa Mãe do Senhor nos leve a Jesus, que é o Senhor, e que nós com ela aprendamos sempre a ser discípulos de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. A Virgem bendita canta seu louvor, toda a nossa terra no